Uma relação entre pai e filho, na verdade, uma não relação, já que eles não se dão. Esse é o ponto de partida para o filme Travessia, que estreia na Mostra de Cinema de São Paulo. O diretor João Gabriel e o ator Chico Dias estão aqui para falar deste filme. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, um prazer estar aqui, viu, E para falar de cinema, especialmente de cinema brasileiro, melhor ainda. É melhor que Chico Dias. E Chico Dias, ninguém melhor do que Chico Dias para dizer isso. Estava vendo 64 filmes, rapaz. Devagarzinho. Que bom, hein? É bom, é uma história... É muito bom isso. Então, como é que você faz, já que você tem esse vasto currículo de cinema, como é que você faz? Por exemplo, como é que você escolheu fazer esse filme do João? Eu vou muito na decisão pelo desafio. Pela natureza do diretor e pela natureza da história, pelo universo proposto. Esse, para mim, eu tenho que aprender alguma coisa com aquela história. Eu tenho que saber que o salto é profundo. Então, quando eu vi esse universo proposto por ele, da não relação, como você bem disse, entre pai e filho, eu tenho um filho de 20, tenho uma distância com ele mora em Roma, eu falei, eu tenho como ali espantar os meus fantasmas, tratar dos meus próprios fantasmas. Olha. Eu vou fazer esse filme, vou mergulhar, porque tem uma discussão muito interessante sobre paternidade, amor e acolhimento. E que tocou a sua própria vida. E que me obriga a puxar, a repensar a sua própria vida. E aplicar num personagem. Claro. Então, veio bem a calhar a proposta do João. João, vamos ver um trecho do filme? Bora, vamos lá. Aquele quarto é do seu filho? Ele ainda mora aqui? Não, já saiu de casa. Mas agora você arrumou outro filho pra cuidar, né? É o quê? Cadê ele? Ô, Marina, como é que você deixa o cara entrar na casa? Marina, fala pra ele ir embora agora. Marina, não se meta. Não se meta que você não sabe o que tá acontecendo. Calma. Você pode parar de gritar, Júlio? Pois é, o Caio Castro faz o filho do Chico, né? Você faz Roberto, ele faz Júlio. E só para explicar por que está legendado em inglês, é porque eu acho que essa cópia é para festivais internacionais, é isso? Essa é a cópia da mostra, né? E tem que estar legendado. Em inglês, porque tem gente de todos os lugares. Sim. Ou então vai aquela legenda automática, né? E que às vezes a pessoa sempre tem um delayzinho, então a gente já faz a nossa legenda na cópia. Claro. É melhor. João Gabriel, o que você quis discutir nesse seu primeiro longa, já que você tem 3 curtas, um super premiado, inclusive, que é daqui de São Paulo, feito aqui em São Paulo. Né? Sim. Eu quis discutir nesse filme um pouco o exemplo de pai e filho. Pode ser aplicado a uma série de outras relações, entendeu? Não é assim para ficar restrito à questão pai e filho. A questão pai e filho é um exemplo para mostrar como as pessoas às vezes têm dificuldade de encarar os seus medos, né, e de resolver os seus problemas, né? O problema pai e filho é um problema que poderia ser qualquer outro, né? E às vezes as pessoas vão adiando essa questão e às vezes o tempo passa e você perde a oportunidade de resolver. Acho que esse é o mote do filme. Para quem assistir, chegar ao fim da sessão, vai ter um pouco dessa sensação, né, de necessidade de urgência de resolver seus problemas. O filme se passa em Salvador, mas é aquela coisa, poderia se passar em São Paulo, poderia se passar em qualquer cidade do mundo, Nova York. Qualquer lugar do mundo. Né? Porque essas relações são difíceis em qualquer lugar. E é muito interessante porque não tem nenhuma característica que você... Eu vi, sabe por quê? Eu fui olhar num carro, a placa, e aí eu vi ali Salvador, aquele olhar clínico, assim, para ver onde é que esse filme foi feito, na verdade. Mas você não sentiu isso também? Que não tem essa coisa de querer... Na verdade, o que é interessante é que a gente apresenta uma Salvador sem clichê, né? É uma Bahia sem clichê, ou seja, poderia ser com Varsóvia, em qualquer lugar do mundo, realmente. E é uma história universal, é uma história de travessia, saber viver com luto, novos caminhos que se apresentam. Nesse sentido, você se desestrutura, o ser humano se desestrutura para se recompor. Um pouco a questão é essa, né? Como nos reconstruirmos após o luto, digamos assim.
vence qualquer tipo de perda, qualquer tipo de luto. Claro, então, porque o seu personagem, o Roberto, ele perdeu a esposa e ele perde essa relação com o filho, ou seja, uma relação que nunca foi muito bem estabelecida. Ele perde tudo. Perde tudo. E na dramaturgia atual a gente não pode perder muito, a gente é muito comprometido com a euforia, com a alegria, com o sucesso. Tem essa tendência mundial. E daí eu tiro meu chapéu pro João, que não fez concessões, em fazer um filme em que se fala do profundo humano, que é a dor e que é a tristeza, nesse sentido. Então, essa travessia de você conseguir passar e ressuscitar e renovar é super humano, super salutar. Mas poucas pessoas tocam nesse assunto com essa coragem que o João tem, né? Com certeza. Uma coisa importante é que, apesar de tudo isso, a gente tentou trabalhar assim, a distância entre a transformação do personagem. Quer dizer, na verdade, o momento do filme inteiro é o momento de tentativa de transformação. É o hiato, né? Entre o personagem transformado, que talvez ele se transforme em outro momento, né? Talvez não no filme, né? E esse drama que vem de encabeçando a história, né? Então, é essa densidade desse meio tempo, né? Entre essa transformação, né? João Gabriel, como é que está essa questão de fazer cinema hoje no Brasil? A gente ouve falar assim, o Chico tem essa coisa de ter 64 filmes na vida dele, mas a gente sabe que mesmo sendo hoje mais fácil de fazer, por causa da tecnologia mais fácil, tem a questão da distribuição, que é difícil. Como é que se emplaca um filme? Um festival, por exemplo, como a Mostra, é um bom caminho de vitrine? Olha, acho que a Mostra é um excelente caminho, né, de vitrine, porque a gente vai estar no festival, como um dos festivais mais importantes do Brasil, da América Latina, né, o cinema do mundo inteiro presente aqui. E, então, é um ponto de partida bem bacana. Mas é uma questão bem difícil, né? Acho que hoje facilitou muito a produção cinematográfica no Brasil, com os investimentos, né, Mas a distribuição é que é mais Agora, a complicada, distribuição, né? é o grande problema. De 130 filmes produzidos no Brasil, acho que 30 são distribuídos, chegam ao circuito comercial. Os outros 100 ficam boiando, né? A gente vê como é difícil achar espaço para o cinema brasileiro, né? E o cinema brasileiro também, ele ficou meio assim de gênero, né? Virou um pouco assim de... A comédia acabou abocanhando quase todo o público do cinema brasileiro, né? Claro. O espectador brasileiro está deixando de assistir outros gêneros, como drama. Acho que até os filmes de ação estão tido uma dificuldade também de encontrar público. E as comédias estão, sabe, se levando de vento em popa. E a distribuição é um grande gargalo, né? Acho que a gente está pensando em distribuição de forma mais moderna. A O2 Play, que é a nossa distribuidora, está pensando em distribuição, tentando se comunicar com todo o público que existe nas redes sociais, né, através, né, de mecanismos novos, né, de comunicação, porque, afinal, temos 200 milhões de habitantes. Claro. E a gente tentar emplacar um filme médio, que é a nossa proposta, fazer 300, 400 mil espectadores, é possível, mas é muito difícil, né, apesar de tudo, mas é possível, né? Claro. E o Chico está com um outro filme na mostra que se chama... Oração do Amor Selvagem. Que é do diretor... Chico Faganello, de Santa Catarina, Florianópolis. E, em breves palavras, ele conta... A gente fala sobre intolerância religiosa, muito atual no mundo e no Brasil, baseado em fatos reais. E conta a história de um chucro, um ser rural e que desce e vai encontrando diferentes seitas e essa adequação e inadequação dele perante essas intolerâncias, né? As afrodescendentes, as luteranas, as presbiterianas. Então, ele é algo que tira, em vez de acolher o ser humano, o espírito humano, ao contrário, segrega. É uma discussão super atual, super importante. E... Você, Sandra Corvelloni, Ivo Miller... E tem uma menina linda também, que eu esqueci o nome dela agora, mas pela protagonista, ela é sensacional. Olha aqui, ó, pelas minhas contas aqui, não sei se você sabe disso, olha aqui, o Chico tem ainda Deserto Azul, que é do Éder Santos, Os Pobres Diabos, do Rosenberg. Que é do Rosenberg Cariri, com quem você já trabalhou, Em Nome da Lei, que é Sérgio Rezende, que foi seu primeiro diretor de cinema. O Sonho Não Acabou, exatamente. O Sonho Não Acabou, em 1982. O Hipnotizador, aí já é... HBO Televisão. HBO Televisão, mas que tem uma qualidade de cinema. Nossa, ali, foi né? linda experiência, linda experiência, filmada no Uruguai, num diretor de arte fantásticos e fez esse encontro, né, entre atores argentinos, uruguaios e brasileiros.
brasileiros Claro. num lugar sem definição, num tempo sem definição. Foi uma experiência muito interessante. Antes da estreia oficial comercial do filme no ano que vem, a gente pode ver na mostra ainda... A gente tem sessões dia 25, no domingo, às 16 horas. Não, que é hoje, já foi, agora só dia 30, eu Dia acho. 30, às 19h50, no Cinearte 2. Cinearte 2, Isso. legal. A antiga Livraria Cultura. Exatamente, ali no Conjunto Nacional. Conjunto Nacional, Né? isso aí. Vamos nos encontrar lá sempre, então. Queridos, muito obrigado. Muito obrigado a você. Prazer, parabéns pelo filme. Obrigado. Obrigado pela atenção, hein? Opa, que é isso.